autoridade e autoritarismo. São duas palavras que caminham juntas, mas elas têm significados bem diferentes, embora elas tenham bastante relação conjuntas, né? Por exemplo, em uma empresa, vamos supor que eu sou o dono da empresa, então eu sou autoridade, o dono. Eu sou é imprescindível que eu tenha o controle de tudo, que saiba de tudo e que sempre eu dê a palavra final. Mas eu não posso carregar essa minha autoridade por toda 24 horas por dia, por exemplo. Na minha casa, eu tenho que, por exemplo, se eu for dessa maneira, né, querer saber tudo, então seria um autoritarismo. Eu estaria querendo subjugar praticamente as pessoas. E isso é uma coisa muito ruim. Tem muitas pessoas que elas querem mandar em tudo. Elas querem ter controle de tudo. Elas querem, eu até poderia colocar como um título sobre o narcisismo. Isso daí, porque uma pessoa narcisista, ela é dessa maneira, né? Ela quer ter o controle de tudo. Então, nesse vídeo, vamos trazer esse assunto para que possamos refletir, possamos pensar a respeito de que não podemos ter o controle de todas as coisas. A maioria das coisas, elas devem ser, sim, terem sua vida própria, né? E se um casal, por exemplo, elas têm que ter 50% cada um de controle, separar as tarefas. Talvez um dia uma pessoa ela tenha mais tarefas que a outra, mas aí no outro dia tem que haver um equilíbrio, porque senão com o tempo a balança ela vai acabar pendendo para um lado e a corda vai se arrebentar e deixará todo mundo triste. E aí, o que aconteceu com o nosso relacionamento que acabou assim? Foi de repente? Onde que começou a ocorrer? É como se fosse um conta-gotas. Então, novamente, né? Quando eu sou o dono de alguma coisa, de uma empresa, principalmente de um grupo, então eu posso fazer, embora também, né? Vamos pensar bem, né? Não é porque você é dono de um grupo ou é o dono de uma escola que você vai poder fazer o que você quiser, né? Existe um respeito às leis, principalmente, e tudo mais. E também compete às pessoas, né, que fazem parte daquele grupo, se assim não quiserem mais fazer parte, sair e caminhar. Pois bem, numa empresa, né, onde a pessoa tem que ter o controle, acho que agora isso foi importante falar. Esse controle, essa autoridade se refere bastante ao controle, né? Saber o que ocorre dentro da empresa, dentro do grupo. Aí sim se encaixa melhor. Então eu tenho que ser a última palavra, né? Qualquer coisa que ocorra tem que passar por mim. Se não passar por mim, não vai acontecer. Eu tenho que ter uma posição se aquilo ela condiz com a empresa, que seria a mim, ou não. O autoritarismo seria quando eu quero realmente mandar, né? Eu não quero que você venha vestido dessa maneira. Talvez seja um tipo de autoritarismo, né? Porque, lógico, existe um certo uniforme que é para ser colocado na empresa. Ou se é um tipo mais ou menos livre, que a pessoa possa vestir algum tipo de roupa, mas tudo tem que se condizer. Vocês percebem como essas duas palavras elas andam quase paralelas, né? Sempre em algum momento elas estão cruzando uma com a outra. Agora, principalmente quando pega isso daí e leva para uma casa, por exemplo, para uma família ou para um grupo de amigos, né? Olha, esse final de semana vamos para tal clube. Aí o grupo de amigos, tudo bem. Aí na outra semana a mesma pessoa fala, não, eu quero hoje, nós vamos para esse clube. Então, mas poxa, por que só ele manda? Né? Tem que haver um tipo de parâmetro para que todo mundo possa opinar da sua opinião também. Uma votação, algo do tipo. Percebem como é complicado, né? Um pai ou uma mãe que ela é muito autoritária, né? Você vai fazer faculdade disso.
Eu não quero que você se case com tal pessoa. Eu não quero que você pratique tal esporte. Você nunca vai ser bom nesse tipo de instrumento musical. O filho quer praticar bateria, mas o pai quer que ele aprenda saxofone. Então, é um tipo de autoritarismo. Eu quero que você, filho, você vá em tal igreja. Então, de repente, o filho quer ir para um outro tipo de igreja, que é ser espírita, e o pai quer que ele seja católico. Ou o contrário, né? O pai quer que ele seja espírita, mas a criança quer ir no católico. Eu me recordo bem, quando eu era pequeno, que a minha família, ela me forçava bastante a comer feijão. Eu detesto feijão. Feijão eu não gosto nem de escrever. O cheiro, o formato, a textura, tudo que é escrito feijão, eu não gosto. Eu não sei se porque eu peguei trauma, quando eu era pequeno, sempre me forçava a comer bastante feijão, porque feijão tem ferro, feijão tem vitamina e é fundamental. É fundamental, lógico que é, mas então foram autoritários em cima de mim. Hoje eu não como feijão e vivo muito bem quanto a isso. Então esse tipo de imposição de certos comportamentos, de certas escolhas que fazem aquilo com que nós, seres humanos, deixamos de ter a nossa personalidade, ela é um tipo de autoritarismo. E é algo que não deveria ser aceito de maneira alguma. Casamentos abusivos, que é isso? Não deixa a esposa trabalhar, não deixa o marido trabalhar, não deixa o marido jogar futebol, né? E então é um tipo de autoritarismo. Ser autoridade numa coisa é, não, mas eu sou o seu marido, eu sou a sua esposa, eu mando em você. Não existe isso daí. Só se quando forem casar, né? Então aí um vira pro outro e fala: olha, então só que eu caso com você se você deixar que eu mande em você. Será que existe isso? Acredito que não, né? Bom, deve existir também, né? Mas tudo bem, se foi uma coisa tratada, então, ok. No colégio, né? Tem um professor, era muito inteligente, mas ele queria algumas coisas que eram realmente impossíveis. Ele não se adaptava. E isso causava grande frustração, né? Diversas vezes eu batia de frente com ele por causa de horário. Eu não podia chegar a tal horário porque eu também estava lecionando. E ele fez eu perder o ano, né, por causa disso. Foi um tipo de autoritarismo dele. Mesmo eu tendo as notas corretas, eu estudando, fazendo minha parte por fora, ele simplesmente não assumiu porque não quis. Então, nesse vídeo, nós vimos algo bastante comum, né? Talvez a gente não tenha percebido isso nos dias de hoje com essa simplicidade, né? Sobre a autoridade e o autoritarismo, né? Em uma empresa que eu sou o dono, eu sou autoridade. Então eu exijo que tudo que ocorre dentro da empresa eu saiba e passe por mim antes de qualquer coisa. Mas eu não posso ser assim 24 horas, porque fora da empresa, se eu tentar exercer esse tipo de atitude, principalmente quanto às questões que deixam as pessoas com a sua personalidade, né? Nós demos o exemplo do pai e mãe que quer que o filho siga tal religião, ou goste de tal instrumento, ou pratique tal instrumento, etc. Até mesmo num casamento, né? Não quero que você trabalhe, alguma coisa assim. Isso é autoritarismo. Isso não deve existir. Se isso é executado, isso causa tristeza, causa amargor, e isso causa sofrimento. Isso é inadmissível. Gratidão, gratidão, gratidão.